Olá, queridos irmãos internautas, Pastor Jonias. Lição 3, direcionada para o dia 15 de janeiro de 2017. O perigo das obras da carne. Esta é a terceira lição para o primeiro trimestre de 2017. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática: oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Objetivo geral: explicar o perigo das obras da carne. Objetivos específicos desta lição: identificar o que é concupiscência da carne, mostrar o que é um caráter moldado pelo Espírito e saber que uma vida que não agrada a Deus vive segundo a carne e é infrutífera. Meu querido irmão, internauta, professor, a lição nos alerta para os que querem agradar a Deus e ter uma vida frutífera, cheia de frutos. Estudaremos o perigo das obras da carne. Precisamos ter cuidado, pois dentro de todo crente habita duas naturezas: a natureza adâmica, a qual foi corrompida na queda, e a nova natureza, que é o resultado da regeneração, do novo nascimento. Um dos três aspectos da salvação é a regeneração, que é a mudança radical que passa o indivíduo quando aceita Jesus como Salvador. É o novo nascimento. Veremos que a natureza adâmica, se não for controlada pelo Espírito, produz frutos que levam o crente à morte espiritual. O ponto central: a natureza adâmica deve ser controlada pelo Espírito. Na primeira parte, a vida conduzida pela concupiscência da carne. Então vamos ver o que significa concupiscência da carne. Essa palavra tem um significado. Segundo o dicionário Wycliffe, este é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. E está em Romanos capítulo 7, verso 8. A velha natureza, se não for controlada pelo Espírito, leva-nos a cometer as piores ações e abominações. Então está aí: concupiscência da carne. O segundo subponto: a vida guiada pela concupiscência da carne. Quem controla seus desejos? É a pergunta que o comentarista faz. Temos anseios, mas estes precisam ser controlados por Deus. Devemos submeter nossos pensamentos, desejos ao controle divino. O crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo torna-se uma pessoa sem controle, sem qualquer deferência. A palavra de Deus nos ensina que precisamos modificar nossa natureza. Esta natureza velha precisa ser modificada pelo processo do Evangelho de Jesus Cristo. Mortificar nossa natureza. Mortificar é permitir que Deus controle nossos pensamentos, vontade e ações. 3. A vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Longe de Deus e sem o controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos, trazendo sérios prejuízos para o relacionamento da igreja e fora dela. Quando o homem se torna insensível à voz de Deus e ao Espírito,
sendo governado apenas por seus instintos, torna-se semelhante aos animais. Ele passa a ser um indivíduo similar aos animais, com atitudes apenas regidas pelo instinto, sem o controle do Espírito Santo. Na segunda parte, a degradação do caráter cristão. Vamos analisar aqui a palavra caráter, que segundo a psicologia, é um dos 4 elementos que compõem a personalidade. Vamos dar uma conceituação aqui de personalidade, que é o conjunto de qualidades físicas, morais, intelectuais que caracterizam o indivíduo. Essa personalidade é composta de 4 elementos: o caráter, que é este aqui, o eu, o biotipo e o temperamento. No grego, caráter é charáter e significa estampa, impressão e marca. É o aspecto, segundo a psicologia, psicológico da personalidade. É a marca, a estampa, a impressão que fica. O caráter moldado pelo Espírito. O caráter, ele é formado. Em contrapartida, nós temos o temperamento, que é o aspecto fisiológico endocrinal. Esse já vem com o indivíduo. E é apenas controlado. Ele não é mudado, é apenas controlado. Agora, o caráter é moldado pelo Espírito. Ele precisa ser moldado. E o caráter é formado na igreja, no lar, na escola. E esse caráter, uma vez formado, dificilmente será desfeito, mas pode ser modificado. O Evangelho modifica. O Espírito Santo, ele controla, modifica o nosso caráter, modifica o aspecto psicológico da nossa personalidade. Ele molda, aleluia. E quando nós somos moldados pelo Espírito, então temos uma vida nova em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. É o processo da regeneração, que é um dos 3 aspectos da salvação, conforme eu vos falei. No subponto 3, ataques ao seu caráter. Esse caráter, ele é atacado constantemente em sua vida cristã. Você terá que lutar com 3 inimigos que farão de tudo para macular o seu caráter: a carne, que é a sua própria índole, o diabo e o mundo. Quando Davi matou os 3 elementos figurativos, matou um urso, um leão e o gigante Golias. O urso tipifica o mundo. Matou o gigante Golias, significa a sua própria carne. E matou o leão, Satanás. Então, esses são os 3 inimigos nossos que lutam e atacam constantemente o nosso caráter. A terceira parte, uma vida que não agrada a Deus. Viver segundo a carne. Andar segundo os desejos da carne não agrada a Deus. Nós temos aqui em Romanos capítulo 8, verso 8, um homem, uma pessoa, ou um crente que vive dominado pelos desejos carnais, ele não pode agradar a Deus. Fomos criados para glorificar e produzir frutos do Espírito. Viver segundo a carne causa males e danos à nossa vida e para o nosso próximo. Isso aqui é algo que não se pode dizer não. Paulo exorta os crentes da igreja de Corinto para que vivam no Espírito, pois alguns estavam vivendo segundo a carne. E como nós temos pessoas que vivem segundo a carne, é uma vida que não agrada a Deus. No segundo subponto, vivendo como espinheiro. Nessa situação, andando segundo a carne, você é espinho que fere tanto você como você fere os outros. A árvore é identificada não pelas flores, não pelas folhas, mas pelo que produz. E o espinheiro, ele tem pontiagudos cravos que ferem tremendamente aqueles que mantêm contato com esse tipo de árvore. Assim também é o crente, vivendo segundo a carne, ele fere a todo mundo, ele fere a si próprio. A árvore produz bom fruto quando ela é boa. Se ela é má, produz mau fruto. Isso aqui é uma parábola, é uma figura de linguagem utilizada pelo próprio Cristo.
e na subparte 3, uma vida infrutífera. A parábola que Jesus contou acerca da árvore estéril conota essa verdade. Lucas capítulo 13, versículo de 6 a 9. A figueira sem frutos refere-se primeiramente a Israel. Sempre a figueira tem um sentido conotativo de Israel, a nação de Israel, porém ela também pode ser aplicada aos crentes que professam a Jesus e, no entanto, insistem em viver uma vida carnal pecaminosa. Na parábola, o agricultor ele cuidou, adubou, ele regou, podou, fez todos os procedimentos para ver a árvore produzir, e ela não produzindo, foi necessário que se cortasse, porque a árvore que não produz bom fruto deve ser cortada. Meu querido internauta, meu irmão em Jesus Cristo, quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus, e a vida sem Deus torna-se infrutífera. Nós estamos aqui nesse mundo para produzir frutos. Longe do Senhor, nos tornamos espinheiros apenas. Nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Mude se você está enquadrado nessa realidade da lição, andando segundo a carne. Faça uma mudança na sua vida. Hoje, a partir deste vídeo, tome uma atitude. Não seja mais o espinheiro que vai ferindo aqueles que estão à sua volta, mas seja uma árvore que produz bom fruto. Eu deixo aqui para você refletir. O questionário está aqui. Você pode pausar o vídeo a respeito do perigo das obras da carne, qual o significado da palavra concupiscência, e tem a resposta: para onde nossos desejos impuros nos conduzem. Tem a resposta: o que acontece quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ser guiado pelos seus desejos. E aqui, o que significa caráter no grego, eu já expliquei isso. E a última questão: o que é caráter, segundo o dicionário Hawass. Está aí. Que Deus nos abençoe. Espero ter contribuído com o seu aprendizado.